Olá, bom dia, irmãos. Bom dia, Zilda, Welson, Érica, Claudete. Tem certeza? Bom dia a todos. Bom dia, Irmãos que estão chegando aí pelo YouTube. Irmã Claudete, tudo bom? Graças a Deus. Vamos chegando, então, e nos preparando para a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma oração, primeiramente. Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida, mais uma semana que passamos, começa outra semana hoje. Agradecemos a Ti, Senhor, pelas oportunidades, pelo privilégio que temos de sermos Teu povo, Tua família, e termos este meio de comunicação, podermos estudar, ainda que de forma remota. Obrigado, Senhor, por cada vida e por todas as lições que nós podemos aprender de Ti, da Tua palavra, Senhor. E hoje fala-nos ao coração, mostrando a confiabilidade que nós podemos ter em relação à Tua palavra. De uma forma específica ou especial, o Novo Testamento, como temos estudado. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom, queridos. Nós temos estudado, nós temos feito aqui uma introdução ao Novo Testamento. Ou seja, estamos nos preparando para podermos entender a mensagem do Novo Testamento. Mas antes de chegarmos na introdução a cada um dos livros do Novo Testamento, são 27 livros que nós queremos estudar, temos que fazer algumas perguntas, e é o que temos procurado responder, perguntas como: qual foi o contexto do Novo Testamento? É importante nós entendermos que existiu uma realidade bem diferente da nossa quando o Novo Testamento foi escrito. E nós temos que, então, entender esse contexto para podermos fazer uma leitura correta daqueles livros, ou desses livros tão antigos, de textos que remontam ao primeiro século. Então, para entendermos esses textos, é importante que compreendamos também o contexto e compreendamos qual é a cosmovisão daqueles que fizeram parte daquela época. E aí, podemos, então, transportar aquele texto para os nossos dias, fazer aí uma tradução interpretativa de uma forma correta. Mas hoje nós queremos olhar para o Novo Testamento enquanto documento e fazer esta pergunta: se nós podemos confiar nos manuscritos do Novo Testamento? Eu sei que nós aqui, que estamos na escola dominical, fazemos parte aqui da igreja, não temos naturalmente esta pergunta. Nós confiamos, e eu diria cegamente, em grande parte, no Novo Testamento. Confiamos porque já experimentamos o poder daquilo que está escrito. Nós não apenas entendemos ser a verdade, mas experimentamos esta verdade na nossa vida de uma forma prática. Não temos por que desconfiar daquilo que está escrito. Confiamos também por uma questão de que existe uma ligação com os tempos antigos de outras gerações de crentes que também confiaram. Então, por que deveríamos desconfiar desses manuscritos? O que nos levaria a desconfiar? Mas é importante que nós façamos essa pergunta e procuremos resposta, porque, afinal de contas, esses documentos, eles dizem respeito a toda a nossa forma de enxergar a vida e a própria morte. Toda a nossa vida está depositada nesses documentos, nesses escritos. Toda a nossa forma de enxergar a realidade e toda a nossa esperança está exatamente nesse material, nesses documentos. E é importante que nós tenhamos conhecimento sobre a sua origem e sobre como esses documentos chegaram até nós. Isto é importante para que possamos ter ainda mais confiança, porque esse é o propósito da nossa aula, né? Não trazer desconfiança, mas
ao contrário, mostrar ainda mais confiança. Há também um outro propósito: respondermos àqueles que nos questionam acerca da confiabilidade dos manuscritos do Novo Testamento. Algo muito interessante que vamos ver é que, de forma geral, as pessoas não questionam outros documentos que foram escritos há muitos anos atrás, escritos por historiadores, personagens históricos. As pessoas não desconfiam, né? Falam, não, isso é um documento autêntico, ou podemos confiar nesses manuscritos dos tempos do Novo Testamento. Mas quando se diz respeito ao Novo Testamento, aí levanta-se uma série de perguntas, questionamentos, dúvidas. Mas será? Isso aí foi escrito por homens, depois ele foi alterado, né? Foi adulterado no período da Idade Média. A Igreja Católica, os seus concílios, resolveu adulterar os textos para que eles ficassem mais, sei lá, harmônicos, ou eles pudessem falar aquilo que a igreja queria falar. Então, jogam-se uma série de questionamentos por jogar, porque ninguém pode afirmar coisa alguma. Mas o ponto é que quando nós estudamos a origem, os originais, né, e vemos a história desses manuscritos, pela graça de Deus, podemos dizer que nós temos textos que são de muito maior confiança do que qualquer outro manuscrito antigo do período do primeiro, do segundo século. Nós, como pessoas esclarecidas e não crédulos, né, ou pessoas que creem simplesmente, olha, eu creio porque me falaram que é assim, então eu creio. Não. A fé cristã é uma fé que se baseia tanto na fé daquele que é invisível, daquele que é espírito, a crença num Deus todo-poderoso, mas uma crença baseada em fatos, em evidências, uma crença baseada em textos, e textos que têm a sua prova propriamente no tempo, no espaço, a sua prova documental de que realmente existiram e da qual nós temos hoje o acesso a esse texto através das suas cópias. Bom, a gente está vendo aí um papiro antigo e a gente percebe que nem sempre o texto bíblico foi no formato livro, né, em capa preta, que nem sempre o texto bíblico foi no formato digital, né, um acesso digital, você poder fazer uma busca por palavras específicas, ver como é no original, ter comentários. Não, a Bíblia começa de uma maneira bastante simples para os nossos dias, mas para os dias em que ela foi escrita, uma forma sofisticada, cara até podemos dizer, e muito bem cuidada para que nós pudéssemos chegar até aqui. Uma última palavra nessa introdução da introdução é que nós vamos ver nesse processo o que nós podemos chamar de milagre. É um milagre nós termos os textos bíblicos na acurácia, na exatidão em que nós os temos, passados 2000 anos da história original. Isto é um verdadeiro milagre, porque você não vai encontrar algo semelhante na história. Você vai ter outros textos, mas com muito menos provas, com muito menos cópias, evidências do que o Novo Testamento. Então, se é para usar essa régua de me dê provas de que esse documento ele realmente corresponde ao original, o Novo Testamento ele ganha de todos os outros documentos antigos do período do Novo Testamento. Então, nisso nós podemos ter absoluta confiança. Bom, o que eu vou falar aqui faz parte de um curso dado por um senhor chamado Craig Evans, que é um PhD em manuscritologia, uma pessoa que estuda os textos com base nos fragmentos originais. É um curso que está disponível na plataforma do Logos Bible, não sei quantos aqui conhecem. Então, lá você pode encontrar esse curso em inglês, o curso do Craig Evans. E eu quero dar algumas partes, né, desse curso. É um curso em que ele fala em vídeo e também tem o texto escrito. Algumas perguntas que a gente deve fazer, né, em relação aos manuscritos são:
Quão perto nós podemos chegar dos originais? Ou seja, existiu um original que foi escrito, vamos dizer, no ano zero, escrito pelo autor original, mas esse original já não existe mais. Com o tempo, ele é carcomido por uso, tempo, então ele chega ao fim. Agora, existe algum pedaço de original? Existe... qual é a cópia mais antiga que nós temos em relação a esses originais? Isso é uma pergunta importante que nós devemos fazer. A outra pergunta é, qual foi a eficácia, a eficiência dos escribas daquela época, quando eles escreveram, copiaram o texto original? Porque nós devemos perguntar isto, porque eles podem ter sido escribas não profissionais, vamos dizer assim, podem ter sido pessoas que fizeram com boa vontade, mas não fizeram de uma forma eficiente. Então, a gente também tem que perguntar em relação à confiabilidade que esses escribas tiveram para fazer o seu trabalho. Outra pergunta que devemos fazer é em relação aos autógrafos. Será que eles existem? Por autógrafo, entenda o texto original escrito pelo próprio autor, né? A palavra grafo significa escrito, autógrafo, então, aquela palavra escrita pelo autor original. Será que existem autógrafos? Quantos deles existem? Essa também é uma pergunta que devemos fazer. E quanto tempo, essa pergunta faltou aqui? Está aqui. Por quanto tempo os autógrafos circularam? Ou seja, aqueles escritos originais, eles permaneceram vivos, né, ainda circulando, por quanto tempo? Isso também é uma pergunta interessante que devemos fazer para entendermos como esses manuscritos, ou esse texto, ou esses textos chegaram até nós. Então, vamos lá. Evidências para a confiabilidade dos manuscritos do Novo Testamento. Então, a pergunta que devemos fazer inicialmente é: quão longe podemos chegar? Né? Qual é a distância que podemos chegar dos originais? E aí, a gente tem que começar fazendo a seguinte afirmação. Nós temos 5.800 manuscritos do Novo Testamento em grego. Isso é importante entendermos. Olha, 5.000 textos que foram escritos à mão, porque foram escritos antes de Gutenberg, né? Ano 1500 e pouco aí, quando Gutenberg criou a máquina de impressão, de cópia, e aí você passou a ter os textos feitos através de tipos, né? Aquela cópia dos tipos. E até lá, as pessoas escreviam à mão, uma outra época. E nós temos cerca de 5.800 manuscritos gregos. A maioria deles, é claro, são da Idade Média. Esses textos, a maior parte deles vem da Idade Média, né, no período anterior aí ao ano 1500. E cerca de uns 48 são do ano 300 depois de Cristo, ou um período anterior. São bem mais antigos, mas você vê que é uma parcela bem pequena, menos aí de 10% desses total de manuscritos, ele vem daquele período mais próximo ao período de Cristo, ao período dos seus originais. Nós temos aqui um microfone aberto, ok. Então, e para os nossos propósitos, esses poucos aí são os manuscritos mais importantes que nós temos para estudar. São aqueles que são os mais antigos, eles têm mais relevância, é claro. A gente deve entender que os manuscritos, eles meio que formam famílias, porque há um original que depois é copiado, essa cópia ela pode ter algumas cópias, e essas cópias do original, ela formaria uma família de cópias. Depois elas passam por uma nova cópia dessas cópias e formam uma outra família de cópias. E assim você tem uma rede, né, que vai sendo distribuída com várias cópias. Os especialistas, exegetas, aqueles que estudam os manuscritos, eles vão sempre procurando entender de qual família pertence cada cópia. Então, ele estuda, se ele achar uma cópia hoje em algum lugar lá no Egito, por exemplo, em algum lugar na Palestina, ele vai procurar, através da observação, saber de que família pertence aquela cópia pelos detalhes
daquele papiro, pelo texto como ele está escrito. Então, os que mais nos interessam são esses manuscritos dos primeiros 300 anos, para vermos, né, as suas evidências. Então, aproximadamente 200 anos depois dos originais é que nós temos esses manuscritos mais importantes. E veja que isso já é algo extraordinário. Parece muito tempo você falar assim, poxa, nós temos então fragmentos que pertencem a 200 anos depois que o texto original foi escrito. Pastor, isso não é muito tempo, não? Dentro da realidade dos manuscritos, de cópias de manuscritos, isto é pouco tempo. Se você, a gente vai chegar lá depois, né? Você fizer uma comparação com outros escritos daquela época em relação às suas cópias, você vai ver que 200 anos de cópias que você pode encontrar nos originais é pouco tempo, e isso é um fato muito bom, favorável aos textos do Novo Testamento. Nós temos, na verdade, 2 ou 3 manuscritos dos primeiros 2 séculos, que é do ano 0 até o ano 200 depois de Cristo. Temos cerca de 2 ou 3, na verdade, são fragmentos, né, que nós temos desse período. Eu coloquei aqui, fiz um copiar e colar desse cronograma, dessa linha do tempo, né, que está em inglês, mas ali o título diz assim, as datas dos manuscritos do período, né, mais cedo, do período anterior, do período inicial. Então, mais antigos. Então, essas datas, né, a gente tem aqui 3 fragmentos que, veja primeiro lá embaixo ali, você tem do ano 140, o papiro 52, que contém fragmentos do Evangelho de João. É curioso porque é um fragmento que tem o texto na frente e atrás. É um pequeno pedaço e ele tem um texto escrito na frente e o resto do texto escrito atrás, assim, um pequeno pedaço. Nós temos também do ano 170 o papiro 64, que tem o texto de Mateus 26, também pedaços do texto de Mateus. A gente está falando de pequenos fragmentos, quase que do tamanho assim de um selo, né? Uma coisa minúscula, não dá para você ler todo o texto ali de Mateus. E também tem um que ainda ele está inclusive colocado como não catalogado, porque é um texto ainda em estudo, do ano 80, seria o mais antigo fragmento da Bíblia que nós temos conhecimento até hoje. Do ano 80, então é do período em que viveram os apóstolos, viveram, né, aquela primeira geração de cristãos e discípulos de Cristo. Então seria um texto extremamente antigo, do período inicial mesmo. Bom, então, uma outra pergunta que nós devemos fazer é em relação à qualidade dos manuscritos. Como é que é a qualidade desses manuscritos? Essa é uma pergunta importante, porque, como são textos que foram escritos à mão, você pode ter todo tipo de qualidade. Imagine você, é claro que a nossa época é outra, né? A gente já nem lida muito com texto manuscrito, a não ser quando é algo extremamente pessoal, né? Você escreve, ou uma anotação ali. Mas imagine que você faça uma carta. Você faz uma carta, ainda que você tenha os seus cuidados, você tem a sua letra, né? No meu caso, garrancho. Então, muita gente não entenderia, nem eu mesmo entenderia o que eu estava escrevendo. Você tem os erros, né? Você escreve e tal, depois você não faz uma revisão e tem lá os erros. Você pode ter os erros que você percebe e risca, né? E faz ali um material todo riscado, né? Todo cheio de marcas de erro. Ou você pode fazer um texto e depois você fala, eu esqueci de escrever um negócio, e fazer escrever ali no meio alguma coisa. Então, existem muitas maneiras em que uma pessoa poderia escrever um texto e poderia copiar. E a gente sabe também que uma cópia dificilmente sai igual ao seu original, quando ela é feita de forma manuscrita. Nós não estamos falando aqui de xerox, né? Nem de mimeógrafo. A gente está falando aqui de cópia à mão. E cópia feita em papiro, não é um papel com uma caneta
esferográfica, mais uma pena, um instrumento ali de escrita, com todas as suas dificuldades, numa época em que eu creio que nem uma cadeira, né, propriamente existia. Então, qual é a qualidade desses manuscritos? Isso nos surpreende, por entender e ver que essas cópias, elas são de muito boa qualidade. São cópias muito bem feitas daquele período antigo. Elas não têm borrões, elas não têm riscos, elas não têm erros grotescos. Pode haver erros, mas quando há erros, que são erros de copistas, esses erros são facilmente identificáveis, porque você vai trabalhar com o texto antigo em comparação com outro texto. Então, se você tem, por exemplo, 5 manuscritos, 4 deles escrevem a mesma palavra no mesmo lugar, e o 5º manuscrito omite aquela palavra, que pode ser um erro, então você sabe que o problema está nesse 5º manuscrito por comparação com os outros. E assim, todo tipo de erro é possível de ser percebido com base nesse processo de comparação. E aí é onde nós vemos que as cópias são muito boas, muito bem feitas, com muito cuidado. A gente sabe que os escribas, propriamente, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, eles tinham um cuidado enorme para escrever o texto sagrado, porque eles sabiam da importância daquele texto, porque eles tinham isto como um dever, uma missão a cumprir, uma missão de vida, e eles tinham um alto temor a Deus. Aquilo que eles faziam com grande temor a Deus. Não era de qualquer forma, não era simplesmente fazendo ali uma tarefa qualquer. Para eles, aquela tarefa era de alta responsabilidade, além de ser de alto privilégio. Então, você olha para os textos e há concordância textual com os textos atuais, com os textos, né, de outros períodos, há uma concordância textual e há uma boa qualidade. Se a gente olhar esses fragmentos hoje e a gente tentar colocá-los assim, fazer uma reconstrução, né, pela nossa própria criatividade, olhando, nós vamos perceber que eles são melhores escritos do que o que hoje é escrito, né? Parece até um desenho muito bem feito, e você percebe ali que a linha, né, muito clara, assim, ele não tem sobressaltos, né? Parece até um texto impresso, parece uma coisa que foi impressa e caiu aí no lixo, sei lá, rasgou, né? Ficou ali solto, mas isso foi um texto que foi escrito à mão, com todo o cuidado. Esse material ele está lá em Manchester, na Inglaterra, se você quiser vê-lo pessoalmente, num museu lá. E ele traz o texto de João 18, né, começando no versículo 32. E aquela história, você virando para o outro lado, você tem a continuidade do texto de João 18. Então, você percebe a letra ali bastante clara, né, a tinta também bastante forte ali. E veja, então, que é um texto que está muito bem preservado, apesar de ser apenas um pedacinho. O pedacinho que sobrou mostra o cuidado como eram feitos esse trabalho de copiagem. E a gente deve entender também que esse trabalho ele foi feito num período difícil, em que o cristianismo foi considerado uma religião ilegal durante muito tempo, foi perseguido, tanto por judeus quanto pelo Império Romano. Você imagine que muitas dessas cópias, elas sofreram perseguição, muitas delas foram destruídas, foram rasgadas, foram queimadas, porque sempre atribuídas a uma seita, sempre atribuídas a pessoas perigosas para o governo, para os políticos daquela época, para a visão religiosa da época. Então, os cristãos eles não tiveram vida fácil, eles tinham que esconder este material. Então, o que chegou até nós, em si, já é um milagre. Temos acesso a um texto que foi tão combatido durante toda a sua
realidade. E aí você pega, então, esse texto comparado com outros papiros, por exemplo, coleção Petals, né? Se a gente apenas fizer aí uma comparação com essa coleção, que é uma coleção encontrada lá no Egito e que pertencia a um escriba de uma vila. E nesse texto, aí, a pessoa, o escriba, né, chamado Petals, né, ele escreve assim: eu, Petals, um escriba da vila, escrevi isto aqui e tal. E aí, né, continua escrevendo, mas se percebe como ele foi executado de uma forma terrível, muito mal, né, com muitos erros. As linhas não são retas, elas variam, né, sobe e desce. Uma das letras você não consegue identificar, né, você não consegue ler. Então, perceba a diferença, né, quando a gente olha para esse texto aqui, mesmo minúsculo, e a gente vai lendo ali, a gente percebe que, né, existe um cuidado na retidão ali das linhas, no espaçamento, no tamanho das fontes, e tudo ali fica bastante claro. Então, a gente tem que comparar com o que nós temos daquela época. Também existe um outro material chamado Carta de um Filho Pródigo, e nessa Carta de um Filho Pródigo, lembra um pouco a história do filho pródigo da Bíblia. Então, o sujeito, ele manda uma carta dizendo: eu sei que eu pequei, né? Ele manda essa carta para a mãe dele, e ele deseja, então, estar reconciliado com a sua mãe. Ele está em dívida com a sua mãe, ele deve dinheiro, e ele está, então, agora reduzido a uma situação de miséria, e ele está todo cheio de arrependimento, de tristeza, e o que há de interessante é que você vai notar que esta carta é muito má escrita, né? Há muitos problemas ali de erros gramaticais, de falta de letras, a forma como o texto foi construído, mostrando assim que não havia qualidade. Então, essa questão da qualidade não era inerente assim à época. As pessoas escreviam com esse cuidado, com essa qualidade. Não, né? Isso é inerente aos textos do Novo Testamento por causa do seu contexto em que foram escritos. Também nós temos um outro papiro chamado 209 para comparar, e é um documento de comércio, um documento que parece aquele papel de pão, né, que você anota as coisas assim em relação ao comércio. Então, o comerciante pegou ali um papiro, começou a escrever, e é interessante que lá existe um texto de Romanos 1, de 1 a 7, e esse texto, pelo que dá-se a entender, ele foi escrito em memória, porque tem um outro versículo faltando ali. Mas isso mostra, na verdade, a condição, né, daquela época, e é um testemunho de que havia conhecimento da Escritura por parte de pessoas que eram leigas. Porque o que ele escreveu aqui em Romanos 1, de 1 a 7, ele escreveu de memória. Parece que ele estava fazendo uma espécie de exercício ali ao escrever aquele texto. O que mostra que o texto original ele estava acessível. Esse é o ponto. É perceber que o texto original, na época em que esse material foi escrito, ele estava acessível, tanto é que chegou, né, ao conhecimento desse comerciante que escreveu ali à mão. Mas há uma percepção clara de que não se trata de um escriba, mas uma pessoa, um leigo, uma pessoa do povo. Olha aqui, esse aqui é chamado papiro de número 1. É um dos mais antigos que foram descobertos no Egito, numa região chamada Oxíricos. Oxíricos, é isso mesmo, Oxíricos. Deixa eu ver, eu acho que eu escrevi aqui em algum lugar, não escrevi. Mas é uma região no Egito e foi um material encontrado em 1896. É o papiro número 1, que tem o trecho, né, o texto de Mateus capítulo 1, dos versículos 1 a 12, e do outro lado ele tem os versículos 14 a 20. Você pode ver que ele está cheio de buraquinhos, mas você pode perceber que, de novo, né, ele é muito bem escrito. Ali você percebe as letras do Novo do grego escritas em maiúscula, né? Todas as letras ali escritas em maiúscula, mas é um texto que é muito bem escrito. Quando comparado com outras cópias, percebe-se que é de uma excelente qualidade. Você vê aí, então, como um exemplo de um texto muito bom, muito bem preservado daqueles primeiros anos, né, dos primeiros 200 anos.
300 anos, aliás, né? Aqui temos um outro papiro, não dá para ver muita coisa, esse é o papiro 45, metade dos evangelhos, bem executado, escrito de forma clara. Então, você percebe até ali no lado esquerdo, né, uns fiapos assim soltando, né, porque era um material que se degradou com o tempo. Então, ele está assim, em fiapos. Ninguém pega um negócio desse com a mão, senão esfarela todinho. Papiro 46, também datado aí do mesmo período, começo do século III, coleção de cartas de Paulo, muito bem executado. Esse está bem claro o texto. Você olha aí e consegue, se você souber ler grego, você conseguiria ler o texto. Talvez com alguma dificuldade, porque é um texto todo junto, né? Não tem aquelas separações, mas é possível fazer a leitura desse texto. Também temos aqui o papiro 66, há outros papiros, 64, 66, 67, uma série de papiros daquele período que estão muito bem conservados, né, e que mostram a qualidade dos textos bíblicos. Então, quando você faz uma comparação desses textos com os textos antigos, de outros autores, você percebe o quanto o Novo Testamento está à frente de todos eles. Na verdade, a gente não deveria desconfiar do Novo Testamento de tantas provas, evidências e cópias, né, que nós temos deles, cópias boas, mas deveríamos sim desconfiar dos outros textos clássicos conhecidos, porque eles não têm a mesma evidência que o Novo Testamento. Então, alguns exemplos aqui, alguns exemplos de manuscritos desse mesmo período. Então, nós vemos aqui, por exemplo, a Guerra Gálica de Júlio César. Então, a gente está falando do Júlio César. Júlio César foi imperador romano, maior império que já existiu, né, um dos maiores impérios, e que deixou aí um legado em termos de literatura, e que nós sabemos cercado de toda a proteção de um império, né, toda a proteção da importância que essa figura teve na história. Então, ele tem esse livro chamado Guerra Gálica. Mas é um livro que, embora tenha sido escrito nos anos 58 a 50 antes de Cristo, o manuscrito mais velho dele é datado de 850 depois de Cristo. Então, é um material 800 anos depois do seu original. Então, veja que a gente está falando de uma diferença de 600 anos comparativos com os originais ou os fragmentos que a gente tem do Novo Testamento. Consegue perceber que do Novo Testamento a distância entre original e cópia são de 200 anos ou 300 anos, enquanto que de textos que são reconhecidos pelo mundo como textos exatos tem mais de 800 anos de distância. Será que o mesmo critério está sendo aplicado, né, para a aceitação dos textos do Novo Testamento? Você também tem outro material chamado História Romana, de um autor chamado Livy. Ele escreveu aí em torno de 59 a 17 depois de Cristo, e o que você tem hoje é apenas um terço desse material. O resto simplesmente desapareceu. E desse um terço, você tem o manuscrito mais velho, é de 350 depois de Cristo. Portanto, é um período aí de mais de quase 400 anos de diferença entre o original e a sua cópia. Anais e Histórias de Tácito, cerca de 110 depois de Cristo, e os manuscritos mais velhos são datados de séculos IX e XI. Então, muitos anos depois, muitos séculos depois do seu original. Outro, História de Tucídides, 460 a 400 antes de Cristo, e o manuscrito mais antigo é de 900 depois de Cristo. Muito tempo depois, é para se desconfiar mesmo se o material que está ali é igual ao original. História de Heródoto, 488 a 428 depois de Cristo, e o manuscrito mais antigo é de 800 depois de Cristo. Então, isso é importante para nós, queridos. Quando somos confrontados por alguém que possa questionar, né, as provas documentais do Novo Testamento, nós podemos comparar com outros materiais e dizer, olha, você deveria questionar
a exatidão de outros textos clássicos da história, porque estes são muito menos documentados, foram muito menos copiados, há muito menos textos deles do que os do Novo Testamento, que são sobejos. Opa. Muito bem. Deixa eu ver onde é que nós estamos. Ok. Então, nós temos problemas nesses textos clássicos antigos, como a tradição manuscriturista fraca. São textos que têm muitos problemas, tá? Não tiveram aquela mesma preocupação como os textos do Novo Testamento, tardios historicamente e poucos em número, e a confiabilidade deles, incrivelmente, não é questionada, né? Só se questiona do Novo Testamento. Voltando aqui à tradição dos manuscritos do Novo Testamento. Quase todos os textos dos evangelhos que existem são separados dos originais em 200 anos. Queria que vocês, nós aqui, gravássemos essa informação, que ela é importante para nós. Isto, em termos de manuscritos, é um tempo bastante curto. E 99% pode ser reconstruído, ou seja, maior que qualquer outro texto da antiguidade. O que significa ser reconstruído? É aquele processo de comparação. Você tem um problema no manuscrito, você recorre aos outros e consegue chegar ao texto original. Você vai ter apenas pequenos pedaços em que há textos que estão em determinados manuscritos ou famílias e não estão em outros. Nós temos, por exemplo, na nossa Bíblia, o finalzinho de Marcos, né, o seu último capítulo de número 16, em que você tem ali entre colchetes, né, um texto que não faz parte de alguns, né, de uma família de textos e faz parte de outra. Então, aquele texto, por não fazer parte da maior parte dos manuscritos, mas de vários deles, ele não é, inclusive, considerado por muitas pessoas. Daí você ter esse texto ali entre colchete. Inclusive, o termos que você possa encontrar também entre colchetes na sua Bíblia, geralmente tem lá uma nota de rodapé falando não encontrado, né, em muitos manuscritos, né, ou texto não encontrado em muitos manuscritos. Então, nesse sentido, até, existe vamos dizer assim, a palavra não é sinceridade, existe uma confiabilidade para o leitor de saber que ele está lendo um texto que, se houver ali algum problema, o próprio texto vai mostrar esse problema. A questão da cópia da Bíblia é tão séria que, quando há essa divergência, uma divergência que não foi solucionada ou em que existe algum termo de dúvida, então ele é colocado ali, né, entre colchetes, para que o leitor final saiba que aquela palavra, aquela expressão, pode não constar de vários manuscritos. E aí ele faça a sua própria interpretação, né? Você deve ter visto já isso percebido na sua Bíblia. Então, isso é um fato importante para nós. E, é claro, devemos entender que esse processo de comparação, esse processo praticamente começa com a arqueologia, né? Depois vai para o estudo linguístico. Isso não é feito apenas por crentes, né? Pessoas da fé, que fazem isso já sob o pressuposto da fé. Não, esse trabalho é feito por profissionais que, muitos deles, não têm nada a ver com a visão cristã. Eles estão apenas estudando textos antigos, materiais antigos de literatura, que tem uma importância muito grande para o registro histórico, arqueológico, literário, e etc, etc. Então, são pessoas que pegam esse material e o dissecam sem nenhum cuidado religioso, né? Sem nenhuma intenção religiosa. Eles querem entender o quanto aquele material fala acerca daquele período, né? E o quão aquele material ele é de fato, né, ligado ao seu original. Então, há uma intenção ali de reconstruir uma época, de reconstruir uma literatura e etc., que é feito por pessoas isentas, né? Há uma isenção nesse trabalho. E olha, uma outra coisa, se não houver, eu diria que o mundo, né, está de olho procurando brechas nesse tipo de
material, procurando exatamente comprovar que ou não é original ou que não merece confiança. Se isto fosse o caso, né, nós teríamos aí muita divulgação da mídia falando, olha, descobriram aqui um fragmento que mostra que tudo isso aqui veio abaixo. A vez por outra aparece no noticiário algum acontecimento do tipo, olha, descobriram aqui um manuscrito de Judas, né? Existe lá esse tal de Judas, uma carta dele, e que fala que uma série de coisas sobre Jesus e tal, e que, né, assim, desmonta Jesus, né, como um personagem histórico ou como aquele que afirma ser o Filho de Deus, né, e coloca uma série de situações ali. E a mídia, sempre na Páscoa, eles trazem à tona esses livros que são livros apócrifos, né, livros que não são reconhecidos pela cristandade, não só por uma questão religiosa, porque ele fala mal de Jesus, então não gostamos dele, mas por questões históricas. Então, esses livros eles também não são aceitos, mesmo por historiadores sérios, né? Mas existe sempre uma intenção e tentativa de desconstruir o Evangelho a partir da dúvida que se coloca em relação a esses textos. Bom, então, existe mais um outro aspecto que a gente pode aqui continuar, falando acerca do tempo desse material. A durabilidade dos autógrafos originais. Quanto tempo vocês acham que um original poderia durar? Quanto tempo você acha que um original poderia suportar assim, no tempo? Alguém tem ideia? Imagine que vocês... Original? Qualquer original? Que original? O original foi o autógrafo, aquele que foi escrito pelo autor lá atrás, né? Quanto tempo será que um texto daquele, feito em papiro, poderia durar? Alguma ideia? Sim, pode chutar. Tinha que durar bastante, porque era Sim. habilidade muito boa. Uhum. Fez mais de 100 anos, no mínimo. Olha, Dulce, você poderia trabalhar no ramo, viu? Porque é por aí mesmo. E a descoberta desse sentido, que a gente pode pensar assim, talvez dure uns 10, 20 anos. Imagine um material que é escrito em papiro e que vai ser manuseado por muitas pessoas, que, claro, né, é um material assim, que representa a vida, não é só um texto de referência que você abre, uma enciclopédia que você abre ali e acolá, mas é um texto que você vai ficar lendo continuamente. Imagine o significado de um papiro desses originais para uma igreja. A gente lê alguns textos de Paulo, né, em que ele fala para circular, né, o material. Por exemplo, a carta aos Efésios é um material que foi feito para circular, e você sabe que eles circularam, né, por várias igrejas. Então, esse material com muito manuseio, com muitas viagens e tal, poderia durar de 10, poderia talvez durar aí 20 anos, né? Mas o que se descobriu é que eles duravam muito mais tempo, né? Poderiam durar 100 anos, por exemplo. Isso através de achados que foram feitos numa biblioteca, especialmente lá no Egito. Então, se levantou ali vários materiais que estavam ali nas areias, né, do Egito, e se descobriu material muito antigo, né, datado aí de cerca de mais de 100 anos de idade. E tem mais uma questão importante. Quando a gente considera o que é o original, a gente também deve levar em consideração que aqueles originais, eles também, quando você fazia um original, você também poderia fazer uma espécie de cópia do original, que era também considerado original. É como você hoje fazer 2 documentos para um contrato, né? Quando você preenche um contrato, você faz um contrato, né? Os 2 são considerados originais, o que fica na mão da pessoa que, né, das 2 partes, né? Uma parte fica com um contrato e o outro fica com outro, mas os 2 são considerados originais, não é cópia do contrato, mas os 2 são considerados originais. E isso também
poderia acontecer, ou seja, você ter mais de um original. Então, se calcula, por exemplo, quando a gente fala dos originais do Novo Testamento, a gente tem 27 livros, mas que a gente poderia ter tido muito mais originais desses livros, talvez mais de 60 desses originais percorrendo o primeiro período, e do qual, nesses 100 anos e pouco de existência deles, é que foram feitas as cópias. Por que isso é importante? Por que isso é relevante para nós? É importante porque essas cópias que foram feitas desses originais, primeiro, os originais permaneceram durante muito tempo, então essas cópias, elas têm uma chance de serem muito mais fidedignas. Pensa naquela brincadeira do telefone sem fio, né? Quanto mais fidedigno forem, especialmente os primeiros da fila, sei lá, você tem 10 pessoas, mas os primeiros da fila, eles têm uma responsabilidade maior, porque se ali houver alguma discrepância muito grande com o que o primeiro falou, aí a frase se perde completamente, né? Quando chega no final, não tem nada a ver com o que começou. Agora, se os primeiros mantiverem, né, uma fidelidade, as chances de chegar no final são maiores. Então, isso aconteceu em relação ao Novo Testamento. Tudo isso é um processo que envolve um milagre da parte de Deus, porque seria impossível acreditar que isso pudesse ser simplesmente um processo natural de pessoas que foram simplesmente responsáveis para fazer essas cópias. Essas cópias, delas, né, depende a nossa vida, a nossa existência, o cristianismo, toda a mensagem, né, de Deus para a vida do homem. Então, Deus usou homens para fazer com que esse processo pudesse chegar até nós. Então, daqueles 27 livros do Novo Testamento, a realidade é que provavelmente existiram cerca de 54 autógrafos, né? Um que era enviado para circulação e outro que ficava retido, né? Isso seria muito normal pensar assim. Você vai fazer um material, então já faça ele e guarde uma cópia, né? Você sabe da importância que aquela carta tem. A partir do início, Paulo sabia da importância, Pedro sabia da importância, os irmãos que faziam parte daquele círculo mais íntimo dos apóstolos sabiam da importância daquele material escrito, porque imediatamente quando esse material chegava nas igrejas, ele era, né, dado conhecimento e era visto como material de um apóstolo, era visto como material autoritativo, né, que tinha autoridade por causa do seu autor. Então, era considerado material sagrado, e assim ele era guardado, né? E então, queridos, eu queria deixar esse pequeno relato aqui, não me estender muito, claro, mas para que nós percebêssemos que, de fato, o que temos em mãos é algo que pode, né, contar com toda a nossa confiança quando nós lemos o texto. O nosso trabalho hoje é poder ler o texto na sua língua em português, né, como está acessível a nós, mas é sempre interessante comparar o nosso texto, seja com outras versões do português, seja com versões do inglês, ou outras línguas, se você possuir, ou, se você tiver essa condição, ir até o original, ou ler um comentário que apresenta o texto original. Porque o nosso alvo, na medida em que vamos lendo a Bíblia, é chegarmos o mais próximos do original possível. Porque quanto mais perto, mais nós seremos fiéis àquela mensagem original. Que o que nos interessa, no final, é a mensagem, né? É o texto como ele foi escrito. E a sua tradução, né, para a nossa vida hoje. Então, nós temos que agradecer a Deus por um processo tão grande, né, de preservação do Novo Testamento. Eu queria ler aqui com os irmãos o texto que está em 1 de Pedro, e aí eu vou pedir para vocês olharem na Bíblia de vocês, e alguém puder me ajudar. Então, nós temos a primeira carta de Pedro. Deixa eu só abrir aqui.
Peraí. Aliás, segunda carta de Pedro, nós temos no capítulo 1, então, o versículo de número 20, que diz assim: sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que temos aqui é o registro de Pedro de que esse processo da revelação de Deus ocorre através de pessoas, não por vontade humana, como diz o texto. Aquilo que era o conteúdo, ele não era um conteúdo criado por pessoas. Isso não partiu de uma elucidação particular, é o que ele quer dizer. Então, isto veio de Deus. Mas de que maneira isto aconteceu? O texto fala: entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Foram homens que falaram da parte de Deus. Houve um processo em que pessoas foram envolvidas nesse processo para falar de Deus. E pessoas, como ele diz, movidas pelo Espírito Santo. Então, há uma ação de Deus para que estes homens pudessem entender a vontade dele, a sua voz, e registrar pela voz, né, ou alguém, né, um escriba lá escrever, ou ele mesmo escrever o texto bíblico no papel ou no papiro. Esse, em si, já é um processo divino, porque é Deus falando através de uma pessoa comum, de uma pessoa que foi separada. Homem santo significa isso, homens separados por Deus. Agora, a pergunta é: o que adiantaria Deus usar homens separados para que eles registrassem a sua vontade, se esse registro não permanecesse no tempo e no espaço? Se ele fosse perdido na primeira geração, né? Tudo iria ser jogado fora, todo, vamos dizer, o esforço ou todo o ato de revelação de Deus. Mas isso não acontece. Não acontece de tal maneira que o texto chega até nós. Aliás, um detalhe aqui, né? O próprio texto que nós acabamos de ler, de Pedro, lá no versículo 21, ele usa a expressão homens santos, mas santos ali está como que separado, para dizer, olha, esse termo pode não constar de certos manuscritos. Quando isso acontece, então nós não damos tanta força em cima desse termo. Nós damos menos força. Por quê? Porque há uma possibilidade que ele não faça parte do original. Veja que isto, neste caso, não altera o sentido nenhum do texto. O texto está claro. Apenas há um destaque ali de que santos, né, seriam homens separados. Mas o fato é de que foram homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foram pessoas comuns, né, homens de carne e osso, mas que tiveram essa influência do Espírito Santo para escrever aquilo que escreveram. Deixa eu só ver mais um texto aqui. Então, irmãos, eu queria fazer esse destaque. Deixa eu ver aqui. Ok, olha só. 1 Tessalonicenses 5:27. Aqui nós temos um registro interessante. 1 Tessalonicenses 5:27, em que Paulo vai dizer o seguinte. No finalzinho, né, da carta que, inclusive, nós estamos estudando nos nossos cultos, ele diz: irmãos, orai por nós, versículo 25, 26, saudai todos os irmãos com ósculo santo, e o 27, conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Então, Paulo está enviando a epístola e ele requer que ela seja lida para todos. Então, a ideia da circulação desse material. A mesma coisa acontece
por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 16. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Depois ele falar no 15, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses. E a de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, assim, uma troca de cartas. A carta aos Colossenses para Laodiceia e essa de Laodiceia que nós não conhecemos para os de Colossenses. Então, eu acredito, aí é a minha visão, né, que a igreja dos Colossenses, quando recebeu a sua carta, e com esta ordem, providenciai, porque também seja lida na igreja dos Laodicenses, possivelmente tenha providenciado uma cópia da carta dos Colossenses, para que eles ficassem ali com essa cópia, né, caso a cópia se perdesse entre os laodicenses, eles tivessem aquela carta com eles. E, possivelmente, até os de Laodiceia tenham feito a mesma coisa, embora que esta carta não tenha sido preservada, né? E aí a gente pergunta, mas por que não foi? Pela mesma razão, pela mesma razão que as que ficaram preservadas. Era da vontade de Deus manifestar e revelar aquilo que foi ali escrito. Então, vemos aqui esse processo, né, em que o material que foi escrito circulava entre outras igrejas. Ok? Bom, queridos, por hoje, então, é isso. Que Deus possa, então, nos dar esta confiança, amor e estima para o texto sagrado. Que a gente possa perceber que, se chegou até nós dessa forma tão miraculosa, é porque Deus tinha um plano que alcançasse, né, chegasse até nós hoje. Hoje nós temos, mais do que qualquer geração no passado, acesso ao texto em todos os níveis, né, comparativos. Eu tenho a minha Bíblia aqui, que eu posso colocar várias versões, uma do lado da outra, né, e apesar de todos esses recursos que nós temos, que poderiam nos levar à conclusão de que as gerações anteriores não tinham conhecimento suficiente e que por isso estavam enganadas a respeito da Bíblia, é o contrário. Quanto mais conhecimento nós temos desses documentos antigos, mais confiança nós temos deles. Dulce, por favor. Então, pastor, eu queria fazer uma pergunta com relação aos apócrifos. Eles também tiveram essa durabilidade, independente do conteúdo não ser considerado, como é que fala? Confiável, do ponto de vista... Fiável, lógico, né? porque ele está contido na Bíblia católico-romana, né? Ainda tem outros livros adicionados. Então, é só para a gente também saber argumentar com essas pessoas, né, que eu tenho muito ao meu redor. É uma boa pergunta, e, na verdade, a gente vai estudar um pouquinho disso semana que vem, quando nós entrarmos na questão do cânone, da formação do cânone. Agora, os apócrifos, eles são aqueles apócrifos que a gente tem na Bíblia de Jerusalém, né, na Bíblia, na verdade, a Bíblia católica, eles são relativos ao Antigo Testamento e não ao Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é todo igual, tanto dos protestantes quanto dos católicos, né? Ele é os mesmos 27 livros. No Antigo Testamento é que há uma porção a mais de livros considerados canônicos pelos católicos. E a gente vai ver por que eles consideram canônicos e por que nós não consideramos canônicos e como foi o processo de aceitação desses livros dentro da história, né? Então, em relação a esses documentos apócrifos, a gente precisa distinguir, né? Primeiro, a gente está falando daqueles do Antigo Testamento, um outro processo parecido, mas um pouco diferente. Um dos fatos, critérios, né, pelos quais os apócrifos não são aceitos nos livros do Antigo Testamento é que eles foram escritos em grego, na época dos gregos, como a Septuaginta, escrita em grego. Mas os apócrifos foram escritos em grego, não foram aceitos como sendo
textos do Antigo Testamento. A Septuaginta, ela é aceita como sendo, mas é uma tradução do Antigo Testamento, em grego, então é bem diferente. Então, esse talvez seja um aspecto fundamental. O outro são as questões doutrinárias que estão contidos naqueles apócrifos e que trazem uma série de dificuldades. Mas são textos reconhecidos como textos daquela época, né? É um período também em que muitas pessoas fizeram chamados livros, tem um nomezinho isso, mas em que você escreve um livro e dá um nome que não é o nome do autor corretamente. Você cria, você usa, né, um autor conhecido, você faz um texto e coloca nele uma autoria de um autor conhecido. Esse aqui é um livro de Isaías, né? Não tem nada a ver com Isaías, é uma outra autoria, mas para que esse texto pudesse ser reconhecido, pudesse ser valorizado. Então, isso aconteceu muito nesse período aí anterior ao Novo Testamento. Mas os livros dos católicos são os mesmos nossos. Ok? Então, isso a gente vai ver depois, na semana que vem. Tá bom? Então, é isso. Na semana que vem, a gente vai perceber como é que esses livros foram sendo aceitos na formação do cânone. Será que alguém pegou e decidiu? Senhora, quais são os livros que a gente aceita e quais são os livros que a gente não aceita? Será que foi um concílio que fez isso? Então, vamos tentar entender esse processo, porque também essa resposta ela é muito importante para nós como igreja, darmos às pessoas não cristãs. Elas apontam para nós e falam, mas esses livros aí foram escolhidos, né? Esses livros foram livros que um concílio, a igreja quis, né? E jogou fora um monte de outros, né? Essa pergunta que a Dulce está fazendo, jogou fora um monte de outros livros e ficou só com aquele que interessava. Então, vamos entender como é que foi esse processo da formação do cânone do Novo Testamento. Ok? Vamos orar, então, para encerrar a nossa aula de hoje. E vou pedir para a Dulce, que já está com o microfone aberto aí. Por favor, Dulce. Esqueci, viu, pastor? Bondoso Pai, muito obrigada, Senhor, por esse esclarecimento tão importante para a gente entender melhor a Tua palavra, Senhor. E nós vemos o cuidado que o Senhor teve em nos trazê-la até hoje. Então, nós temos que preservá-la, nós temos que amá-la, nós temos que conservá-la, memorizá-la. Nós temos que divulgá-la, Senhor. Não podemos guardar apenas para nós, porque muitos se sacrificaram para essa palavra chegar até nós. Muito obrigada, Senhor, por tanto amor por nós. E abençoa o nosso pastor, que tem sido tão dedicado a essas aulas e a tantos sermões, Senhor. Preserva a vida dele, preserva a memória dele também, dele criatividade, inspiração e cada vez mais unção do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Da 15 horas nós teremos o nosso culto na Igreja Betel e hoje teremos um pastor convidado, o reverendo Paulo Serafim, que missionário lá em Guiné-Bissau, ele estará conosco. Será a última igreja dele para dele visitar antes de voltar para Guiné-Bissau. Então vai ser muito especial. Tanto ele quanto a Maria estarão conosco. A Maria vai falar especialmente para as crianças. Então teremos um culto que todo culto é especial, né? E hoje será especial também. Deus abençoe, queridos. Até daqui a pouquinho.